Tem uma parada que eu vivo falando, meus alunos estão cansados de ouvir, que é sobre aprender a aprender, né? E eu falo que essa parada é importante, só que geralmente os alunos não entendem de cara o que é aprender a aprender, por que isso é importante e como que isso funciona, né? Parece que é uma coisa muito louca, né? Uma coisa muito difícil. Como que eu aprendo a aprender? Você tem que aprender, aprender a aprender, né? É uma parada bem doida, mas só que é muito mais simples do que você imagina. Então é sobre isso que eu quero discorrer nesse vídeo. Esse vídeo está totalmente sem... Eu vou tentar deixar ele sem edição, porque quando é vídeos assim rápidos, que eu tenho uma ideia, pá, ó, você pode ver que não tô com a cara de quem acabou de planejar isso, né? Então, eu tenho uma ideia, falar esse vídeo é massa, eu vou pegar e vou só gravar e falar, né? Sem fazer nenhuma edição. Talvez eu faça alguns cortes que vai que minha cabeça para assim, eu fico parando olhando pro nada. E eu não quero que você saia desse vídeo porque eu tô parado olhando pro nada. Então daí, provavelmente eu vou fazer algum corte, assim, alguma coisa desse tipo, né? Mas então não tem roteiro esse vídeo, porque é uma coisa muito simples. Aprender a aprender é uma coisa muito simples. O que diferencia, por exemplo, um violinista que ele consegue se sair bem em contextos diferentes, por exemplo, o cara consegue tirar a música de ouvido, o cara consegue tocar a música lendo partitura, consegue tocar a música lendo cifra. Ah, qual que é a pira disso, né? Claro, tem essa, tipo assim, o cara consegue se virar nesses meios diferentes, né? Se precisar que você toque alguma coisa e você, ai meu Deus, eu vou tentar tirar de ouvido aqui, vou tentar entrar nesse grupo aqui, tipo, tem alguém tocando, roda de choro, tem alguém tocando ali, a galera tá tudo tocando na roda de choro ou na roda de amigos, aí você quer tocar também, quer participar, daí você entra com o violino e consegue tocar, né? O que faz você conseguir sair bem nesses contextos, né? Não só nesses contextos, mas esse é o que veio aqui agora para mim, que é um dos benefícios de você aprender a aprender. Você consegue se sair bem em situações assim que você precisa ter jogo de cintura quando você sabe aprender, né? E não só nisso, se você precisar também, por exemplo, eu preciso tocar uma peça para a semana que vem, né? Putz, a peça é difícil. Oh, meu Deus, não tá na minha mão, não tá na minha técnica. Então, você precisa aprender a peça logo, né? Você precisa pegar e estudar a peça logo para que aquela peça saia apresentável na semana que vem, né? Ah, ou se você simplesmente quer aprender alguma coisa no violino, né? Tipo assim, você foi numa masterclass, você está sem professor num momento, né? Num raro momento da sua vida, putz, estou sem professor aqui, meu professor ele foi viajar e eu estou sozinho, não deixou nada para eu fazer. Ou ele deixou uma técnica, mas ele deixou uma técnica mal explicada e eu sei que eu tenho que fazer, por exemplo, um espicato, mas eu não sei como que eu faço esse espicato e agora, né? Então, aí você usa isso, aprender a aprender. Putz, eu sei que eu tenho que fazer um espicato, eu sei mais ou menos como que funciona, mas eu tenho que aprender essa parada, né? Então, o aprender a aprender, ele é utilizado, você consegue utilizar ele em tudo na sua vida, né? E é uma parada muito simples. Como que você aprende as coisas? Como que você aprende as coisas? Você ouve uma explicação, né? Vamos esgotar as possibilidades aqui. Você aprende uma coisa ouvindo uma explicação, você aprende uma coisa a partir de uma curiosidade, né? Como que será que funciona isso, né? Ratoeira, como que será que funciona isso? Você põe o dedo, pá, a ratoeira prende o seu dedo, você aprende como que funciona a ratoeira, né? De uma forma bem ruim, mas você aprende. Você aprende com alguém falando, a ratoeira funciona desse jeito, se você coloca a comidinha aqui, não pode ser muito pesada e tal, e a ratoeira boa é aquela ratoeira sensível, que se você mal relar, ela já arma. Mas se você. Aquela que você pode bater ela não arma direito, não é uma ratoeira boa, né? Um exemplo na ratoeira. Então alguém está te explicando isso. Você pode aprender isso também colocando o dedo na ratoeira, né? E pá, prendeu ali na prática mesmo. Pum, meteu a mão na ratoeira, prendeu o dedo. Aí você aprendeu como que funciona a ratoeira, né? Mas você pode aprender também de uma terceira forma, que é especulando, né? Observa a ratoeira, pega a ratoeira assim, né, desarmada, né, ou você fala assim, peraí, tem uma mola aqui que ela tá fazendo força. Então, se essa mola tá fazendo força, pode ser que se eu relar aqui, isso aqui desarme, né? A partir da observação do objeto, você aprende sobre o objeto.
Você vai adquirindo informações, você vai coletando informações daquilo e vai especulando. Aí, a partir disso, você vai e age sobre aquilo, age sobre o objeto. Isso é muito uma ideia científica das coisas, né? Você faz uma revisão bibliográfica, entende o que as pessoas estão falando, você fica ali, né, observando o objeto de vários lados, assim, de vários ângulos, aí depois você toma uma ação sobre aquilo. Então, assim, tem todas essas formas de aprender. Você provavelmente sabe outra forma de aprender. Você, inclusive, deixa aqui para mim. Que outra forma você pode usar para aprender sobre alguma coisa diferente, né? Então, você percebendo, ó, isso que eu estou fazendo, te mostrando várias formas de você aprender alguma coisa que você provavelmente já utilizou em todas as partes da sua vida, né? Eu te mostrando isso aqui, eu já estou usando uma forma de aprender, que é essa que eu acabei de falar por último, especular sobre o objeto. Eu estou especulando sobre aprender. E é essa que é a sacada que eu tenho para você. Se você quer aprender a aprender, se você quer aprender a se dar bem em ocasiões que você não sabe muito bem fazer aquilo, porque, gente, por mais que a gente estude violino a vida inteira, a gente nunca vai saber fazer tudo. A gente vai sempre estar em lugares que a gente não sabe fazer alguma coisa, ou que a gente não tem certeza como que faz, ou que a gente não tem segurança de como que faz alguma coisa. A gente vai estar sempre num lugar assim em algum momento, né? Em vários momentos. Eu, no meu caso, como professor, eu tô sempre em momentos assim. Cada vez que eu vou dar aula com um aluno diferente, com um aluno novo, eu sempre me encontro nessa situação de não saber o que fazer. Por quê? Porque cada um tem um jeito diferente. Então, cabe a mim, como professor, observar o aluno, vou chamar o aluno de objeto aqui, mas observar o objeto, entender, especular e experimentar em cima daquilo. E graças eu ia falar graças a Deus, mas enfim, graças a Deus, dá certo. Sempre dá certo. Por quê? Porque essa parada, ela parte da experiência, ela parte da consciência, da palavra que eu vivo falando aqui pra você. Se você já me conhece, já me segue, tá? Se quiser até escrever nos comentários consciência, é isso que eu sempre falo, porque vem da consciência. Se você se propõe a parar, observar alguma coisa, sem ficar com neura, né? Tipo, ah, meu Deus, eu deveria saber, ou meu Deus, não sei nada disso. Quando você foca no pensamento que você, tipo, esse pensamento, quando você foca nessa frase, eu deveria saber, ou quando você foca na frase, eu não sei nada disso, você está se sabotando. Por quê? Porque se você está focando nessa frase, você não está focando no objeto, meu filho. Você não está focando no que você quer aprender. É basicamente isso. Podia ser moranguinho. Se você está focando no moranguinho, na cabeça, focando em moranguinho, você não está focando no objeto que você quer aprender, você não está focando no violino. É simples. Essa é a ideia. Então a consciência é o que? Você olhar para o objeto, olhar para o violino, olhar para o que você quer aprender e focar no que você quer aprender. Só isso, né? O simples fato, mesmo que você faça as coisas errado no instrumento, essa é uma coisa assim que eu não falo muito para os iniciantes, porque são iniciantes. É muita coisa para ficar falando, né? Mas o que eu falo mais para os alunos intermediários, que eu começo a abrir mais o jogo ainda, né? Porque eu vou abrindo aos poucos o jogo, porque se eu abrir de uma vez, é como se eu jogasse um tsunami em cima de você, iniciante, tá? Então eu vou abrindo aos poucos. Não importa se você faz mais vezes errado do que certo, se você está prestando atenção no que você está fazendo. Não importa. Se você está prestando atenção no que você está fazendo, isso não vai importar de fato, tá? Então, assim, não fica só contando, tá certo, não tá, não tá. Porque o que vai importar mais é você entender e prestar atenção no que você está fazendo. Porque aí você não vai precisar ficar contando. Você vai estar ali especulando o tempo inteiro e com atenção no que você está fazendo, que você não vai precisar ficar contando o tempo inteiro. Então, assim, você quer aprender a fazer um espicato? Você tem que observar o espicato. Assiste lá violinistas tocando espicato. É um exemplo do que você pode fazer. Porque o que importa é a sua consciência, você está prestando atenção naquilo. Porque o que acontece? Às vezes a gente está estudando e a gente acha que a gente não está evoluindo. Enquanto a gente está estudando, a gente acha que a gente não está evoluindo. Mas esse é o negócio, é isso que você tem que buscar. Eu acredito muito firmemente que você tem que buscar estudar e achar, enquanto você está estudando, você tem que achar que você não está evoluindo, porque você está prestando atenção naquilo. Porque assim, quando você está focando, você está prestando atenção mesmo no que você está fazendo, você acha que você não está evoluindo porque você está muito conectado com o que você está fazendo.
E por isso que eu falo para você sempre gravar os seus estudos. Porque quando você está estudando, prestando atenção no que você está fazendo, você fala, puta merda, isso aqui não tá bom e eu não estou conseguindo evoluir, isso aqui tá um pouquinho mais complicado do que eu pensava. Porque você está prestando atenção naquilo, você está focado. Mas isso é bom para você aprender, só que isso te gera uma sensação de que você não está entendendo o que você está fazendo, que você não está fazendo correto, gera todas essas sensações, né? Mas aí depois, quando você observa a sua gravação, você não está vendo mais de cima, né? Claro que você não vai assistir assim que você grava, que daí você vai ainda continuar olhando de cima, assim, de pertinho. Quando você grava, deixa de lado, depois de um tempo, sei lá, 5 dias, uma semana, um mês, você vai observar aquela gravação de novo, você está olhando de fora. Quando você olha de fora, você vê você concentrado no objeto. E às vezes dá até um pouco de vergonha, porque quando você está concentrando numa coisa, você está entregue àquilo. Você está conectado intimamente com aquilo. E quando você observa de fora, você vê você conectado intimamente com uma outra coisa, né? E isso dá um pouco de vergonha, porque naquele momento você não está conectado com o objeto, né? Naquele momento que você está assistindo de fora, aquilo que você acabou de gravar. Então você entendeu que é muito mais simples do que você imaginava? Aprender a aprender é você aprender a concentrar no que você quer aprender. É você aprender a colocar a sua consciência no que você quer aprender. Não colocar a consciência na carochinha, no moranguinho, no ai meu Deus, isso é muito difícil. Mas é você colocar a consciência no objeto que você quer aprender. E tudo isso amarra várias coisas que eu falo aqui para você. Por exemplo, sobre objetivo nos estudos. Porque não tem como você colocar a consciência no que você quer aprender se você não tem objetivo. Porque se você não sabe o que você quer ali atingir naquele momento, o que você quer atingir naquele estudo, ou mesmo que seja um pouco mais adiante, né, um objetivo mais a longo prazo, se você não sabe o que você quer atingir ali, você não sabe onde pôr atenção, seu cérebro não vai ter essa informação. Aí você não consegue focar, aí você não consegue concentrar e aí você não consegue aprender aquela parada, tá? Aí você vai ficar dependendo muito da repetição e só repetindo, ah, acertei, ah, errei, ah, acertei, ah, errei. E isso não vai funcionar para você, tá? Claro que a repetição é super importante, mas com a consciência, com a concentração, com essa coisa íntima com o objeto que você está tratando, é muito mais eficaz para você, tá? Então, assim, como que você aprende várias coisas diferentes, como você consegue lidar com várias coisas diferentes, assim, com situações diferentes onde você não sabe necessariamente daquele assunto, é aprendendo a aprender. E como você aprende? Quando você se conecta com o objeto, quando você se concentra no objeto, quando você se concentra no que você quer aprender. Você conseguiu já entender? Agora eu vou dar mais um último exemplo. Que você conseguiu entender como que essa parada de se concentrar, ela funciona em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida? Então, quando você quer aprender alguma coisa nova, você precisa se conectar com o objeto, você precisa vê-lo muito próximo. Tanto tão próximo que você consegue ver todos os problemas que você pode ter com aquilo, né? Então, isso é uma coisa difícil, é uma coisa que eu falo que é simples, né? Que é muito mais simples do que você imagina, mas na hora de praticar é difícil. Porque a gente não aprende a fazer isso, a gente não aprende a se conectar com uma coisa e brincar com aquilo, e manipular e observar, né, o objeto. A gente não aprende isso, tanto que é quando a gente está criança, né? E vai brincar com algum brinquedo caro, se a gente bate no chão para saber qual que é a reação daquele brinquedo, você bater nele no chão, o seu pai vai brigar com você, né? Sua mãe vai tirar o brinquedo de você, vai brigar com você. Então, isso é uma coisa que a gente não aprende a fazer assim. Então, quando você quiser aprender uma coisa nova, especula sobre aquele objeto. Volta a sua atenção para o que você quer aprender, que você vai ver a mágica acontecendo, beleza? Bom, eu espero que tenha ficado organizado, embora eu não tenha roteirizado isso, tenha sido uma conversa, assim, do inside que eu tive, eu juntei essas paradas assim, é um conhecimento que eu já tenho faz bastante tempo, só que eu consegui organizar ele de uma maneira legal aqui e não escrevi, só cheguei e coloquei ele aqui no vídeo. Então, me fala, de qual dessas 3 formas que eu mostrei de aprender você mais utiliza na sua vida, né? Você mais utiliza dessa escuta, de ouvir alguém explicando sobre aquilo,
sobre o objeto, né? O objeto é qualquer coisa, tipo, marcada, é um objeto de fato, aprender sobre essa caneca, né? Como que funciona? Ela tá quentinha, acabou o café, agora acabei de beber o cafezinho dela, né? Você utiliza dessa prática mesmo, de pegar e manipular mesmo, assim, de colocar a mão na ratoeira, prendeu meu dedo, então é assim que funciona, ou você especula sobre aquilo, né? São essas três formas de aprender, né? E essas três formas, elas ficam mais interessantes quando você tá com outra pessoa que também quer aprender sobre aquele objeto, ou outras pessoas, uma comunidade que quer aprender sobre aquilo que você quer aprender. Porque daí você mescla tudo isso e você consegue abrir um mundo de possibilidades, porque uma outra pessoa teve uma experiência com aquele objeto que você não, né? Uma outra pessoa teve contato com uma explicação daquele objeto que você não. Ou aquela pessoa, ela teve contato com a mesma explicação, só que ela entendeu de uma maneira um pouquinho diferente do que você entendeu, né? Isso soma. Ou aquela pessoa, ela tem uma especulação que você não teve ainda, né? Então, sempre quando você está numa comunidade de pessoas que querem aprender mais, querem dominar aquele objeto que você também quer, as coisas ficam cada vez no nível superior, as coisas acontecem mais rápido e você tem uma ampliação enorme de conhecimento sobre o objeto que você quer aprender, tá? Nesse caso, o violino. Então, aproveitando que eu estou falando dessa comunidade, né, dessa coisa assim que amplia todo o nosso conhecimento, se você quer participar de uma comunidade, de uma galera que também quer aprender violino, que gosta desses conteúdos que eu coloco aqui, vira e mexe, né, tanto aqui quanto nessa comunidade exclusiva, clica em algum botão aqui. Eu não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, mas se você estiver no Instagram, por exemplo, no Facebook, procura algum link, né, na bio ou em algum lugar assim, um link que te leva para o Telegram, porque no Telegram tem um grupo, um canal, né, onde eu mando conteúdo desse tipo. Então você vai estar dentro de uma comunidade de pessoas que querem também tocar violino, quer dominar o violino assim como você, tá? E eu compartilho conteúdos às vezes antecipados lá e conteúdos exclusivos para lá também, tá? Você recebe coisas lá que você não recebe aqui, por exemplo. Se você tiver no YouTube também deve estar na descrição desse vídeo, tá? Ou, enfim, algum lugar tem, só procurar Telegram, tá? Que você vai encontrar esse canal e você vai poder participar de uma comunidade. É gratuito também, tá? Você já vai começar a ampliar mais esses horizontes, essas ideias aí, tá? Beleza? Aí você vai conseguir ter mais acesso a conteúdos de violino também, mais exclusivos, um pouquinho mais direcionados, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado, espero que isso tenha contribuído com você. E me comenta aqui qual dessas três formas de aprender você mais utiliza, tá? E em que lugar também na vida, porque a gente utiliza em várias partes da vida. Se você parar para pensar, você vai encontrar isso aí, você vai conseguir perceber isso na sua vida. Beleza? Então, beijos, até o próximo vídeo.